Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar o que é sociologia, né? Qual o papel dessa ciência, né? Qual a sua função, qual a sua importância, né, para os estudos na sociedade. Bom, a sociologia, ela vai ser uma das ciências humanas que estudam a sociedade, né? Por que uma das ciências humanas, né? A gente vai ter outras ciências como a história, a geografia, a própria filosofia, que vai fazer algumas reflexões, né? As artes também, que de alguma forma vai estudar essa relação entre sociedade, né? E como de alguma forma ela nos impacta. Então a sociologia é a ciência que vai ter esse papel principal de fazer algumas relações entre indivíduo e sociedade. Mas vamos lá, vamos ver como que vai ser fundamentada a sociologia, né? A sociologia, como a gente pode ver aqui no próprio nome dela, a gente já vê, né, qual que é o seu papel. Então, sócio, né, vem de social ou sociedade, e logia, estudo. Então, sociologia vai ser o estudo da sociedade, o estudo das relações sociais, né? As relações sociais, elas se dão de maneiras muito diversas, né, no nosso cotidiano, né? A gente tem a nossa relação com a nossa comunidade, tem outros indivíduos que vão ter outra relação com outros bairros do outro lado da cidade. Então, a relação entre indivíduo e sociedade, ela vai ocorrer de várias formas, né, dentro do nosso cotidiano. Então, a sociologia, ela vai ter o papel de tentar interpretar essas relações entre indivíduo e sociedade. O papel da sociologia é estudar o comportamento humano em função do meio. Então, como assim estudar o comportamento humano em função do meio? Vocês pensem assim, um garoto que nasce na periferia, num bairro extremamente violento, né? Que tem pouco acesso, poucas oportunidades na vida, tem que sair cedo para trabalhar, para ajudar os pais na renda de casa, né? Então, esse indivíduo, esse sujeito, ele vai ter uma percepção sobre a realidade, né? O próprio bairro onde ele cresceu, uma própria percepção sobre a violência, uma própria percepção sobre a polícia. Então, esse indivíduo, ele tem uma percepção, né, sobre a realidade social que ele está cercado. Agora a gente pega um outro exemplo. Um indivíduo classe média que mora num apartamento bem localizado no centro da cidade, que tem todas as oportunidades, vai para a aula de manhã, vai para um cursinho à tarde, vai para uma aula de natação. A percepção desse indivíduo sobre a realidade, ela vai ser outra, muito diferente da percepção desse indivíduo que nasceu numa área periférica. Então a sociologia, ela vai tentar interpretar, né, como que se dão essas relações entre o indivíduo e o meio que ele está inserido, né, os fenômenos que ocasionalmente venham a ocorrer, né, como por exemplo a violência em lugares periféricos ou também em lugares não periféricos, né, ou essa relação que as pessoas que têm mais condições financeiras têm com esses outros indivíduos das relações periféricas. Então a sociologia, ela tem o papel de tentar interpretar essa relação entre os indivíduos e o meio social. Então a sociologia, ela também tem o papel de estudar os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos, instituições, né? Então por que a gente, por exemplo, se dá bem com um certo grupo, né? Tem gostos comuns? A sociologia vai tentar interpretar esses fenômenos, ou até mesmo a família, né? A gente pega a família na forma que ela é pensada, estruturada hoje em dia. Quando a gente vê uma estrutura familiar diferente, né, como por exemplo uma família composta por membros LGBT, ou até mesmo quando a gente vai para outros tipos de organizações de núcleos familiares, como comunidades indígenas, né? Tem comunidades indígenas, por exemplo, que a organização social, ela é matriarcal, ou seja, a liderança da família está sobre a mãe, né, e não sobre o pai, como a gente vê dentro do contexto social que a gente geralmente vê na sociedade que a gente se insere hoje. Então a sociologia também, ela vai tentar interpretar como que dão essas configurações de organizações familiares diferentes, de grupos de pessoas, grupos de amigos, né? A sociologia tenta interpretar esses fenômenos para a gente se situar, né, também. Então, é importante a gente entender que a sociologia, ela explicando como se dão essas relações entre indivíduo e sociedade, entre indivíduo e os grupos, a gente, né, como sujeito, a gente começa a se situar no meio, né, da estrutura que a gente está inserido. A sociologia, como eu já disse, ela vai estudar essa relação entre indivíduo e sociedade, sociedade e indivíduo, e daqui
a gente vai ver que alguns sociólogos que a gente vai estudar lá na frente, eles vão estimular algumas reflexões, né? Será que a gente molda a sociedade ou a sociedade que molda a gente? Né? Então a sociologia ela vai ter esse papel, né, de fazer essa reflexão, né? Ou o indivíduo molda a sociedade molda o indivíduo, um molda o outro, como que se dá essa configuração? Mais para frente a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. O indivíduo, na sua singularidade, ele é objeto de estudo da psicologia, né? Então, ou seja, um problema individual, de um âmbito individual, não é um objeto de estudo da sociologia. A sociologia está preocupada com o social. Então, né, quando a gente tem um problema no âmbito individual, esse problema ele vai ser tratado pela psicologia. A sociologia ela vai ter o papel de estudar os problemas sociais, ou seja, os problemas coletivos. Bom, então se a psicologia ela vai estudar, né, as questões do âmbito do indivíduo, né, ou seja, do âmbito individual, a sociologia ela vai ter essa preocupação com o âmbito social, né, ou seja, tentar entender todos os fenômenos que são produzidos pela sociedade, na sociedade, né? Ou seja, entender todos esses fenômenos sociais. Então, a sociologia, ela estuda, né, a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, sejam eles culturais, econômicos, religiosos, né? Então, por exemplo, a investigação sociológica do âmbito religioso, né? Nos últimos anos, a gente vê, por exemplo, tem alguns sociólogos que vão afirmar que o catolicismo ele tem perdido seguidores quando a gente compara com outras religiões, principalmente as religiões neopentecostais, né? Então, sob a perspectiva sociológica, né, por que acontece esse fenômeno, né? Segundo um pesquisador chamado Reginaldo Prandi, né, enquanto as religiões católicas elas permaneceram com o mesmo formato, né, de missa ou celebrações, digamos assim, as religiões neopentecostais elas investiram hoje em dia, né, um culto, né, da religião neopentecostal, ou das religiões neopentecostais, eles são muito mais como se fosse quase um show, um stand-up, né? Então existe toda uma tenda, uma produção, uma iluminação, né? E essa vai ser uma das causas que tem aumentado tanto o número de fiéis, né, nessas religiões. Então esse é um tipo de investigação sociológica, né, um tipo de fenômeno que pode ser investigado pela sociologia, né, um fenômeno que é produzido pela sociedade e na sociedade. Então ela vai buscar explicar os vários fatores que diferenciam o comportamento humano ou por que grupos sociais tendem a comportar-se de maneira semelhante, né? Ou seja, além de entender por que a gente se comporta de maneira tão diversa, né, como um indivíduo ou como grupos, né, a sociologia também busca entender por que indivíduos também se comportam de maneira semelhante, né? Quando a gente pega, por exemplo, pessoas que seguem, que torcem para um time de futebol ou gostam de determinado estilo musical, tem um comportamento meio parecido, a sociologia também vai se propor a investigar esse tipo de fenômeno, esse tipo de fato, né? Ou porque existem tantos indivíduos com um comportamento desviante ou singular, diferenciado, assim, né? O comportamento que não é comum, esse também é um papel de investigação da sociologia. Então, o objeto de estudo do sociólogo, né, pode ser diferentes organizações humanas, né? Que a gente pode pegar desde o âmbito religioso, do âmbito esportivo, pegar as torcidas de futebol, por exemplo, a gente pode fazer uma investigação sociológica, por exemplo, de qual torcida tem maior importância para um time conforme for um resultado negativo do time. A gente pode fazer uma investigação sociológica sobre isso, né? A gente pode fazer uma investigação sociológica sobre a educação, né? Como que os estudantes estão saindo das escolas após o ensino médio, né? Se a gente tem um rendimento bom, um rendimento mediano, um rendimento ruim, isso também pode ser uma investigação sociológica. E olha só que interessante, a gente fazendo essa investigação, por exemplo, de como os estudantes saem depois da formação do ensino médio, e vai lá e pega os resultados dos estudantes. Daí a gente vê que os estudantes estão tendo um bom rendimento. Então isso significa que a educação está sendo bem executada, né? Ou ao contrário, né? Se a gente tem um rendimento ruim, então o que a gente precisa reorganizar na educação? Isso também é um papel da sociologia. A sociologia também vai tentar interpretar esses fenômenos para que a gente possa alterar a realidade social. Então não é que a gente só vai estudar esses fenômenos sociais para nada. A gente
tenta entender, né, as questões sociais, os fenômenos sociais para, quem sabe, de alguma forma alterar a dinâmica social, né? Então a gente também tem as questões de saúde, da cultura, da violência, né, da desigualdade social, né, que aí entra o âmbito econômico, né? Então por que tantas pessoas possuem tanto dinheiro enquanto a gente tem uma maioria da sociedade onde as pessoas possuem muito pouco, né, ou quase não têm uma vida digna? Então isso também vai ser um objeto de estudo da sociologia, né? Alguns autores vão se debruçar sobre esses fenômenos, como a questão econômica, a questão da desigualdade social. Então, né, todos os fenômenos produzidos pela sociedade, né, na sociedade, são objetos que podem ser investigados pela sociologia. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre o que é sociologia. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like e sigam o nosso canal. Um abraço e até a próxima.